Quanto tempo você precisa para se conhecer? Frieren é um mangá e anime de fantasia medieval, onde uma elfa de mais de 1000 anos de idade está retornando com outros 3 companheiros de uma jornada onde derrotaram o Rei Demônio e garantiram assim a paz no reino. A história de Frieren começa pelo fim da jornada épica de que estamos acostumados a acompanhar em livros e filmes. Uma jornada que levou 10 anos para finalizar e que não vemos os seus acontecimentos na obra. O ponto-chave do que faz Frieren uma obra altamente filosófica são as questões existenciais que a personagem precisa encarar quando seus companheiros continuam a envelhecer e morrer enquanto ela continua viva e continuará a viver ainda por muito tempo. Frieren trata de muitas questões que são intrigantes para nós. Tempo, experiências, conexões, emoções, amor, amizade, luto, a importância de viver o presente, o que é viver de fato, o que vem depois que você chegou no seu maior objetivo, memória, autenticidade. Mas nesse Deixa Eu Pensar eu quero fazer um paralelo com 2 pensamentos filosóficos: o existencialismo heideggeriano e o zen budismo de Dogen. Já quero deixar a recomendação de que assistam Frieren e reflitam os temas que aparecem. Cada pessoa vai ter uma identificação própria com determinado tema dentro da obra, e a minha intenção aqui não é ficar falando o que acontece no anime o tempo todo, vou falar muito pouco do anime, apenas elaborar os paralelos que mencionei com a temática mais abrangente: ser e tempo. Existe uma cena que vale a pena mencionar para iniciarmos essa discussão. No primeiro episódio, depois que os heróis voltam da jornada e são agraciados pela população e pelo rei, eles combinam de se encontrar 50 anos depois. Veja, para Frieren, uma elfa de vida longa, 50 anos, não é muito tempo, mas para seus companheiros não elfos, com certeza é. É importante ressaltar aqui que Frieren é uma personagem fria em relação aos humanos, em relação ao tempo, aos momentos que está vivendo. Pois para ela, que já viveu muito, já viu muita coisa, nada mais parece que tem tanta importância assim. Sua longevidade a deixou apática. Quando eles se encontram 50 anos depois, todos envelheceram e Frieren continua igual. E isso já traz algumas reflexões. Porém, algum tempo depois, o líder daquele grupo de companheiros, o herói Himmel, vem a falecer. Durante o velório, inesperadamente, Frieren desaba em lágrimas e diz algumas frases que vão dar o tom para o resto da obra. Eu não sabia nada sobre ele. Por que eu nunca me preocupei em aprender mais sobre ele? A partir daí, Frieren começa uma jornada em entender melhor os sentimentos humanos e os próprios. Aqui nós já conseguimos identificar o pensamento heideggeriano sobre o ser. Na filosofia de Heidegger, ele vai sugerir que o entendimento do ser deve levar em consideração o tempo, o contexto e as experiências, e não deve ser essencialista como o pensamento tradicionalista de Platão ou Aristóteles, por exemplo. Para Heidegger, não somos definidos por uma essência fixa, somos lançados no mundo e atravessados por diversas situações e experiências que nos moldam a todo momento numa constante construção. Heidegger, filósofo do século XX, vai chamar a definição fixa de uma essência no ser de uma entificação, e vai concluir que a determinação de um ente empobrece o ser. É um reducionismo do potencial que aquele indivíduo é ou pode vir a se tornar. Nós apenas podemos pensar o humano a partir das suas experiências vividas no tempo. Congelar isso a um reducionismo é apenas uma forma confortável que encontramos de categorizar as pessoas. Aristóteles, diga-se de passagem, definiu uma ontologia um tanto essencialista e um tanto perigosa, onde disse, em uma de suas obras, que o fim do escravo é servir e o fim do senhor de escravos é mandar, como que de forma destinada, determinada, essencialista. Dizer que João é arquiteto, ou Maria é médica, ou então que Pedro é bravo, são entificações que não condizem com a realidade do ser. João é arquiteto dormindo? Maria é médica dirigindo enquanto ouve um podcast de filosofia? Pedro é bravo em um restaurante comendo seu prato favorito no dia do seu aniversário com as pessoas queridas? Entender que cada momento é uma realidade, que isso traz uma complexidade para uma definição exata e categórica, é o início do existencialismo heideggeriano. A alteridade, o enxergar o outro a partir da perspectiva do outro e não da nossa, é muito importante para se chegar ao entendimento do ser. A naturalização dos entes pode trazer o conforto da categorização, de estar ciente de algo, mas ao mesmo tempo traz apatia pela sua recorrência equivocada e vieses de julgamento. A proposta de Heidegger é conseguirmos desentificar o ser, passar a entender o ser humano como eventos,
que não estão presos no tempo, que não são apenas de uma ou duas categorias fixas. Entender que as pessoas com quem você convive não são as mesmas de um dia para o outro, de um momento para o outro, que você não as conhece de verdade. Esse exercício traz o contrário de conforto, traz angústia. Como viver com a realização de que você não conhece ninguém de verdade? Se as pessoas são eventos, como eu posso ter certeza de algo sobre o outro? A falta de expectativa pelos padrões pré-definidos trará sim angústia. Porém, Heidegger vai dizer que é apenas através da angústia que é possível entender realmente a si mesmo e a própria complexidade. O processo de desidentificação do outro, que leva à angústia do não conhecimento, levará naturalmente para um entendimento mais profundo de si. Uma jornada, como a de Frieden, que passa a desidentificar a imagem de seus companheiros dos momentos que viveu de forma apática, para começar a entender as complexidades de cada um e, consequentemente, de si mesma. Passa a viver no tempo presente, de uma forma descolada de qualquer definição fixa de pessoas e momentos, eventos. Da mesma forma, é interessante perceber que a filosofia zen budista de Dogen, um monge do século XIII, já pensava de forma parecida no Oriente, muito antes de Heidegger. Dogen estabelece em sua filosofia o conceito de uji, que pode ser traduzido como ser-tempo, que diz que o tempo não é uma sucessão linear, mas algo intrínseco à existência. Cada momento carrega toda a existência, ele vai dizer. Ele vai enfatizar que as pessoas e experiências são mujo, impermanentes, nunca os mesmos, e vai reforçar a prática do zazen, a atenção plena no presente, a única forma de experienciar a existência temporal da forma mais completa e única, já que é impossível que esse momento de existência volte a ser alguma vez experienciado novamente. A vida é efêmera, não dura, e está em constante mudança. E assim como Frieden, é importante olhar de forma demorada e contemplativa, assim como é o anime, para as experiências da vida, a fim de valorizar momentos que não se repetirão. Nesse novo formato de podcast, sempre no final do episódio, eu quero ler o texto que eu escrevi sobre o tema. O meu processo de produção é pensar em algo que eu talvez queira falar, queira discutir, ainda esteja refletindo. Então, eu gosto de escrever, que é onde eu consigo trabalhar melhor minha criatividade, trabalhar melhor esse pensamento, e depois produzir um vídeo sobre o que foi escrito ou sobre o tema geral. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Os meus textos podem ser encontrados no site deixaeupensar.com.br, e este está intitulado como Frieden e a Demolição do Ser. Vamos ao texto. A apatia da naturalização, imposta pela rotina do conhecido, é uma janela do segundo andar já há muito uma amiga. Sua paisagem é recorrente, salvo pequenos movimentos esporádicos. Os olhos, que observam através desse único escape de um aprisionamento espacial, são incapazes de alcançar aquilo que enxergam. Afinal, a dimensão que se encontram não toca o plano que os levaria a experimentar o que a visão produziu. Ver nem sempre é estar, assim como vivenciar nem sempre é sentir. Ainda assim, a intimidade com essa amiga é tão estreita que este afastamento sensorial traz na realidade conforto. Um conforto de conseguir categorizar em nosso entendimento aquilo que presenciamos ou convivemos. Um atalho que com alívio julga dentro das expectativas projetadas por nós mesmos. E assim, em uma crescente, nos tornamos viciados em julgar mais e mais o nosso entorno, pois isso nos afirma como indivíduos e nos dá mais repertório para projeções esperadas, um ciclo vicioso de definições padrão. Buscamos vivências para construir o ser, uma caça objetiva. Colecionamos substâncias e categorizamos entes para catalogar nossos gostos e desgostos pelo mundo. Mas será que é racional produzir entendimentos substanciais do outro? O conforto é um critério válido para o esclarecimento do eu? Seria a identidade alheia à alteridade? O mergulho em si mesmo requer mais do que apenas os entes pré-definidos que atribuímos sem pudor. Ninguém é apenas uma nota dentro de uma escala musical. Assim como ninguém age sempre da mesma forma que uma cor age de encontro aos mesmos raios de luz. A vida não é um mapa astral. A desidentificação do indivíduo se inicia quando nos dispomos a vivenciar de forma sentida
o que nos traz maior angústia: o reconhecimento de que não conhecemos o outro. O outro não é uma substância pré-estabelecida em nossa mente, criada para apaziguar nossos anseios. O outro é um evento, e a cada momento esse evento se dá em um diferente tempo e espaço, o que faz dele algo sempre novo e diferente, impossível de essencializar, impossível de definir, impossível de se repetir. Angústia. Como viver tendo em mente que aqueles que você conhece também são na realidade desconhecidos? No final, que diferença faz? Questões mais relevantes talvez sejam: por que essa necessidade de ter sob controle o que conhecemos de cada um à nossa volta? Por que a racionalização da alteridade é mais cara que o sentimento experienciado com os outros ou a partir dos outros? Buscamos sentir para desconstruir o ser, uma caça espontânea. Apenas através daquilo que nos confunde e nos tira das certezas rotineiras é que podemos chegar mais próximo ao esclarecimento do eu, daquilo que nos faz, ainda que não seja fixo e nunca será. Somos eventos, com início, meio e fim. E em cada uma dessas janelas, nossa visão se entrelaça com outras, reconstruindo substâncias demolidas a partir de significados cada vez mais voláteis. Apenas dessa forma é possível vislumbrar os afetos de um belo campo de flores, de comidas saborosas em boa companhia ou de despedidas rápidas. Angústia. Por que não?